Senhor? Amém? Motivo de alegria, hoje estamos abrindo esse culto, um culto abençoado, encontro de mulheres. Eu peço que as irmãs se coloquem de pé. Vamos estar fazendo uma oração para começarmos aí nosso culto abençoado. Aleluias. Soberano eterno Deus, estamos, Senhor, diante de Ti neste momento, Pai amado, para louvar e agradecer o Teu santo nome. Senhor, meu Deus, venha falar conosco nesta noite, Pai. Senhor amado, venha trabalhar em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a nos ensinar, meu Pai, a ser como Débora, mulher guerreira, mulher vitoriosa. Senhor amado, Senhor maravilhoso, venha de encontro, Senhor, a Tua igreja nesta noite, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir a presença do Teu Espírito Santo. Oh, aleluias. Pai querido, Pai amado, oh Senhor, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma unção diferenciada. Nós te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor venha, meu Pai, estar conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, nesta noite, Pai, maravilhosa, Senhor. Que nós possamos ser cada dia, Senhor, mais profética na Tua presença. Oh, aleluia. Assim como Débora, nós queremos ser mulheres mais guerreiras. Nós queremos estar, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor, diante dos grupos, Pai amado, levando a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa ser alcançada, Senhor, por aqueles que vier, aquelas irmãs que ainda estão por vir, Senhor. Abençoa, Pai, que nada venha interromper, Senhor, que nada venha impedir, Pai amado. Oh, Senhor de glórias e poder, entra, Senhor, neste culto, Pai querido, com providência, Senhor, vai trabalhando em nossos corações, meu Pai. Oh, meu Pai, vai fazendo a diferença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, Pai, consagra, Senhor, a cada uma de nós nesta noite, Senhor, que nós possamos, meu Pai, aprender mais de Ti, que nós possamos receber uma porção dobrada, Pai, na Tua presença, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Este Deus é maravilhoso, que preparou este momento tão especial para que nós possamos hoje estar diante dele. Aleluia. Eu quero ler o nosso tema, mulheres aí profética, uma geração profética. Nós pegamos aqui em Juízes, as irmãs que estiverem com a Bíblia, eu peço que abram no capítulo 4, no versículo 4. Amém? Aleluias. Aleluias. Todas encontraram? Capítulo 4, versículo 4, Juízes. A mensagem de Deus diz assim: Débora e Baraque, livra-nos. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de palmeiras, Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. A palavra diz que essa mulher foi a única juíza. Foi a única juíza que o Senhor escolheu para levar a palavra. A mulher na qual o Senhor designou para que estivesse com aquele povo, levando a palavra, era uma mulher guerreira e vitoriosa. E nesta noite quer ser essa mulher guerreira e vitoriosa. Glória a Deus. Nós somos guerreiros e vitoriosos na presença do Senhor Jesus, porque nós somos firmes nas rochas. Aleluia. Eu quero já convidar neste momento o grupo Redenção. Vamos estar trazendo um louvor de abertura. Aleluias. Santo Deus.
Vamos glorificar o Senhor nessa noite. Um lugar maravilhoso para onde nós estamos vivendo a cada dia é o céu. Nós vivemos cada dia em busca da nossa salvação. E tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra é o que nós vamos aí estar levando, o que nós estamos fazendo para adorar ao Senhor. No final, o Senhor nos dará o maior troféu, que é morar ao teu lado. Aleluia. Não vou me importar.
estava sem dinheiro, não podia, eu preciso trabalhar, preciso de carro para trabalhar. E não é fácil. Fiquei andando de ônibus, em chuva, carregando meu filho para cima e para baixo, não foi fácil. Mas continuei louvando a Deus. Porque Ele me prometeu. Eu estou aqui hoje porque eu sou promessa dele. Então, Ele é o melhor. Eu creio nisso. E, enfim, passou um tempo, continuei louvando a Deus, continuei sendo dizimista fiel, não abandonei a obra do Senhor. E eu fechei um negócio tão grande no meu trabalho que eu consegui comprar um carro 12 anos mais novo e à vista. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Ele restaurou a minha vida, Ele me tirou do mundo, Ele me trouxe
pastora Dora para estar orando. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todas. Amém, amadas? Eu agradeço muito a presença das irmãs. Né? A igreja está linda, olhando daqui, olhando de lá. Está cheia. Né? Eu louvo a Deus porque vocês se preocuparem em estar aqui conosco, estar no esse trabalho. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, irá galardoar cada uma de vocês. Amém? Porque Ele é Deus para fazer isso. Aleluia. Por mais que eu ame vocês, por mais que a igreja nos presenteie, não é nada em relação ao que nosso Deus pode dar para vocês. Né? Então deixa Ele fazer, que Ele faz melhor que a gente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar convidando as pastoras que estão aqui nesta noite, as missionárias, as evangelistas. Eu sei que está apertado, está difícil, mas se você puder, eu gostaria de estar dividindo essa oração com as irmãs, que todas orassem um pouquinho por cada uma de nós, pelas nossas vidas. Então, se vocês puderem vir, estão com oportunidade. Amém? Se você conseguir, neste aperto todo, né, se colocar de pé, se não der, amém. Mas se der, nós vamos orar e Deus vai fazer, né, uma obra como Ele já está fazendo neste lugar, em nome de Jesus. Assim, os irmãos, as irmãs nos perdoem o aperto, né? A igreja é pequena demais, mas o Senhor Jesus, Ele quer a gente assim, ó, frases todas juntas, para pegar fogo. Amém? Glórias a Deus. As pastoras, as irmãs podem pegar os seus microfones. Feche os seus olhos agora. Vamos orar, vamos falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Deus querido, Deus maravilhoso e fiel. Diante da Tua presença, meu Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas no Teu altar agora. Eu quero, Senhor, entregar cada irmã que aqui está, cada filha que aqui está, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor venha fazer uma obra poderosa, maravilhosa, grandiosa na vida de cada uma de nós, meu Senhor. Pai, nós precisamos da sabedoria que vem dos céus. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz todo dia. Nós precisamos da Tua direção, meu Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine. Nós queremos ser e viver essa geração profética. Queremos ser mulheres, Pai, que apenas abrir a boca para o milagre venha acontecer. Queremos ser a Tua voz na terra. Queremos ser os Teus instrumentos, meu Senhor. Nós queremos fazer a diferença onde quer que nós
suas mãos e falar: Senhor, eis aqui. Aleluia! Eu preciso fazer alguma coisa para esse Jesus que morreu na cruz por mim, que entregou a vida por minha vida. Eu tenho que fazer algo para Ele. Por isso nós nascemos para servir ao Senhor. O Senhor traz na sua palavra tantas mulheres que o serviam com aquilo que elas tinham, com os seus dons, com os seus talentos, e nós não somos diferentes. A única diferença é que elas estavam numa geração e nós estamos em outra, mas o Deus é o mesmo e Ele quer nos usar da mesma maneira. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor Jesus. De Jesus. Aleluia. Deus tem um maná para as nossas vidas. Não só, né? Desde quando nós entramos, precisamos ali no arco da igreja, o Senhor já começou a derramar sobre cada um de nós aquilo que Ele tem para nós hoje. Este encontro, ele nasceu no coração de Deus, né? Para depois Ele vir para os nossos corações aqui. E Deus disse que hoje Ele bradaria com grande poder e glória neste lugar, e que as mulheres que aqui estivessem nunca mais seriam a mesma. Nós todas saímos daqui hoje diferente de como nós entramos. Pastora, mas eu estou muito bem espiritualmente. Eu cheguei ali cheia da unção. Deus tem usado a minha vida. Pois se prepare, porque se Ele disse que você sairia diferente, então é porque Ele vai acrescentar na tua vida hoje. E eu creio naquilo que Deus coloca no nosso coração, naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus mostra. E eu tenho certeza que eu e todas nós que aqui estamos não sairemos daqui hoje como nós entramos, mas acrescentadas pelo poder e a glória do nosso Deus. Eu gostaria de estar chamando uma grande amiga, a pastora, a missionária Micaele, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efatá, que está com a palavra hoje. Né? Ela está lá no fundo. Vem cá, abençoada. Ela tem um testemunho também para dar. Eu espero que ela aproveite e conte hoje. Que ela não trouxe o testemunho dela, que ela é um testemunho que ela pode carregar para onde ela quer. É um testemunho que já passou das fraldas, né? Tá na fralda, mas já tá andando, né? Agora o testemunho dela anda no colo, anda no chão, faz tudo. Então eu conheço a trajetória da pastora, nós congregamos juntas, né? Tivemos a oportunidade de fazer a obra juntas. Depois Deus colocou cada uma no cantinho, porque Deus é assim mesmo, Ele sabe o que Ele faz. Mas nós somos unidas pelo Espírito, né? E é muito engraçado, porque tudo que acontece lá, de alguma maneira a gente participa daqui, né? Então a gente acompanha eles lá, eles nos acompanham aqui, e nós estamos juntas fazendo essa obra na terra, porque lá na glória nós vamos estar juntas, todas as igrejas serão unidas para adorar o Senhor lá na glória. Então eu louvo a Deus pela vida da Micaele. Sei que ela estava no retiro a semana passada, então ela está cheia da unção hoje. Mas eu sei que Deus tem um bálsamo para nós nesta noite. E Deus abençoe novamente a tua vida, a oportunidade de estar com você. Amém. 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 Você já conhece a vida da Mary Kay? Esse rostinho nunca mais vou esquecer. A paz, Senhor, irmãs. Amém. Graças a Deus. Amém. Sou feliz de estar hoje aqui. Amém. Olha. Não só obedecendo a ordem do Senhor, mas também vindo aqui a convite de uma amiga, amém? De uma pessoa que para minha família é mais do que especial, muito especial, amém? O pastor Alisson fica doidinho quando fala o pastor Leonardo, ele fala o pessoal, não. Aí quando ele soube do convite, ele, você tem que ir. Eu falei, mas eu vou, calma.
agenda esse dia, tá tranquilo. Vamos lá, amém? E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, amém, minhas irmãs? Amém. Em primeiro lugar, eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar na presença de Deus, seja fazendo o que for. Glória! Em segundo lugar, é estar na presença de mulheres de Deus. Amém? Amém? E verdadeiramente, fazendo as palavras da pastora Glória as minhas, de que Deus ele está levantando nesse tempo verdadeiramente mulheres para poder usar. Eu tenho percebido que Deus ele tem movido as nossas estruturas, ele tem mexido conosco em pontos, ele tem cutucado, ele tem verdadeiramente nos revolucionado as nossas vidas. Porque esse mundo, ele também usa as mulheres. Nós também somos muito usadas nesse mundo, mas de uma forma errada. A mulher ela tem um potencial tão grande que Deus criou nós depois de Adão. E como disse uma pastora que pregou lá no nosso retiro semana passada, que Deus quando fez o homem, ele falou, eu acho que eu posso fazer algo melhor. Desculpa as irmãs. Os varões de plantão vivem em paz. Eu sei que vocês não vivem sem nós. Mas eu olhei e fui olhando Adão e falei que eu posso fazer algo melhor. E aí de repente vem a gente. Olha essa amada do teu lado e vê se não é realmente melhor. Se a gente não vigiar, a gente vai dar revolução de mulheres. E se os varões não tomarem juízo, nós passamos tudo. Mas nós não passamos sendo insubmissas, não. É porque verdadeiramente a gente pegou a bandeira e vestiu a camisa e a gente está disposto. E se os varões não estão dispostos, nós estamos. Amém? Amém. Porque o que tem, vamos e convenhamos, que tem varão meio frouxo por aí, mas eu não vou falar, mas não, né? Os varões vão começar a ficar mesmo. Mas não, meu irmão, vocês são umas bênçãos, a gente ama eles, não? Nós amamos nossos maridos, nossos filhos, sogros, pais, nós amamos todos eles. Também não vivemos sem eles, realmente. Eu não vivo sem o meu, vocês vivem sem vocês? Não, então, amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Eu preciso de um relógio. Esse aqui, ele está me enganando. Ele é convertido. Isso. Porque eu falo, eu adoro falar. E aí, se eu tiver alguma coisa para me direcionar, e quanto tempo que eu tenho, pastor? Meia hora, pai. Amém. Então, duas só fica eu, filho só vai ficar eu aqui. Mas amém. Evangelho de João, capítulo 4. Essa passagem, Deus ele tem colocado ela no meu coração. Já tem dias que eu estou com ela no meu coração. E Deus, inclusive, me direcionou dentro dessa palavra também lá no retiro onde nós estivemos. E eu ali perguntando ao Espírito Santo sobre o que nós iríamos falar e o que Deus queria falar conosco, né? Não é o que eu quero falar, mas o que Deus quer falar conosco. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, é isso, não tem como fugir dessa palavra. Falei amém. Então vamos ler sobre a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4. E o versículo, a partir do versículo de número 4 em diante. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Todas as irmãs acharam? Amém. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos
discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e ele é fundo. Aonde, pois, tens a água da vida? És tu, porventura, maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim aos seus filhos e ao seu gado? E afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva a jorrar pela vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e eu nem precise vir aqui buscar. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E então ela respondeu: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5, e agora o que tens também não é o teu marido. Disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém somente adorarás ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir. Feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Pai, fala conosco mais uma vez, porque nós precisamos ouvir mais uma vez a tua voz. Nós não nos cansamos de ouvir a tua voz, ó Pai, porque é essa palavra quem nos direciona, é essa palavra quem nos conduz, e através dessa palavra o teu Espírito Santo nos convence. Ó Pai, nós estamos e queremos, ó Pai. Ó Pai, cada pessoa, cada mulher aqui, ó Pai, cada servo teu, cada homem, cada criança, cada jovem, cada adolescente, é uma terra aqui, ó Pai, para receber esta palavra como uma boa semente. E que nós venhamos receber, Pai, nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que esta palavra produza o resultado ao qual ela está sendo mandada. E que nós venhamos ser este resultado, ó Pai. Em nome de Jesus, como uma boa terra. E assim, Papai, nós glorificaremos o teu santo nome. E este é o nosso desejo. Amém? Dê glória aí. Aleluia. Isso. Faça certo e você deixa a pregadora à vontade. Porque não é nada fácil a posição que eu estou ocupando hoje aqui. Porque para falar da palavra de Deus, por mais que você conheça o texto, por mais que você conheça o conteúdo, por mais que você saiba tudo que tem, tudo que envolve essa história, se o Espírito Santo não falar por você, se ele não te usar, se Deus não estiver na tua frente, não vai adiantar nada, vão ser apenas palavras. E a minha maior preocupação aqui é que essas palavras, elas produzam em nós esses frutos, o fruto digno de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Minhas irmãs, eu acredito que a maioria de vocês conhece essa história. A mulher samaritana. A Bíblia não fala o seu nome. E também era verdadeiramente muito comum que as mulheres nessa época aqui não citavam os seus nomes. Era muito comum que mulheres não citavam nomes, não citavam se elas tinham alguma ocupação. Algumas mulheres você vai ver que tem os seus nomes
citados na Bíblia, mas são poucas. A maioria das mulheres só falam sobre que ela, o fato que era mulher, da onde que ela vem, a cidade, se ela é mulher de alguém, e fala o nome do seu marido. É muito comum. Mas essa mulher aqui, ela não era qualquer mulher, mas ela era mais uma que Deus queria usar. Essa mulher aqui era alguém que Deus sonhou. Porque o nosso Deus, vamos aprender algo, se é que nós já não sabemos, que o nosso Senhor, Ele não trabalha com coincidências. O nosso Deus, Ele não é pego de surpresa. O nosso Deus, Ele não é surpreendido. Mas o nosso Deus, Ele trabalha com propósitos. O nosso Deus trabalha com metas. O nosso Deus, Ele trabalha com foco. Ele sabe como Ele começou e Ele sabe como Ele vai terminar. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos nem como começar, quando mais vamos terminar. Tudo que começamos é pela direção do Espírito Santo. O engraçado é que esse mundo acha que é mundo porque o ser humano é inteligente. Mas na verdade esse mundo é mundo. E só chegamos aonde chegamos em questão de humanidade porque Deus nos deu a habilidade e a inteligência necessária para que o mundo chegasse onde chegamos. Se o homem, quando projetou um avião, se projetou um arranha-céu, se o homem projeta uma máquina, tudo isso é inteligência divina. E Deus, o próprio Deus desenhou. Então tudo acontece no plano de Deus. E lá no Éden, um plano foi posto em ação. Quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva deslizou, e a maioria das pessoas já gostam de colocar a culpa logo em Eva. E muitas das vezes a gente acaba ficando meio bravas, mas por que a culpa tem que ser sempre da mulher? E se for para ter algum culpado nessa história, a culpa é de Adão, porque não exerceu a sua liderança. A Bíblia diz que ele é o cabeça. Se ele é o cabeça, ele deveria ter primeiro colocado as coisas nos seus devidos lugares. Eva, Deus falou que não é para comer e acabou. Não vamos participar daquilo que Deus nos ensinou. E não adianta você usar os seus poderes para poder me convencer. Porque nós sabemos que nós temos habilidades. E é por isso que o mundo explora essas habilidades femininas. Nós sabemos que nós temos uma sensualidade em alta. Nós sabemos que nós somos pura emoção e pura sensualidade. A mulher é emoção e ela é sensualidade pura. Isso emana dos nossos poros. Por mais que nós não queremos, por mais que nós somos as mais certinhas possíveis, mas quando estamos com os nossos esposos, nós somos sensuais. Nós temos os poderes, isso é natural feminino. E como mulher temos que trabalhar isso da melhor forma, da melhor maneira. E o mundo sabe como explorar isso. O mundo sabe como pegar isso e usar da pior forma. E o pior, nós nos subjugamos para isso. Nós aceitamos isso. Nós se submetemos a isso, a sermos usadas de uma forma errada. E eu vejo a minha irmã Eva cometendo esse erro, chegando de mansinho, usando os seus poderes, da sua feminilidade, da sua sensualidade, da sua voz mole, da sua voz mansa. Ah, não come. Porque o máximo que vai acontecer é a gente conhecer algumas coisas, a gente comer, a gente ver, sei lá, não vai acontecer nada. Alguém me disse que não vai acontecer nada, amor. Amor, vamos fazer, amor. O que vai acontecer de pior se a gente comprar tal coisa, a gente tomar tal decisão? E isso muitas vezes acontece o pior, como aconteceu com a nossa irmã. Eva acabou fazendo com que a sua família tomasse uma atitude errada. Muitos de nós acabamos por falar sobre Noemi, sobre o esposo, que o esposo levou ela para uma outra terra e a família entrou em decadência, mas nós vemos aqui uma outra situação, que não foi um homem que levou a decadência, mas foi a mulher. Só que, como eu falei, se for para ter um culpado, não tem culpados aqui, cada um tinha que tomar a sua atitude correta, cada um tinha que tomar a sua posição correta e fazer com que a família não perdesse o foco, não perdesse o rumo. Mas se tem um culpado, então vamos colocar a culpa em Adão, porque não exerceu
E esse plano era o plano da salvação da humanidade. Porque Deus conhece o que está lá dentro. A gente conhece isso aqui. Vocês estão me vendo pregar e talvez já estão dando as suas próprias características à minha pessoa sem me conhecer. Só que quem me conhece é o Espírito Santo. É Deus que me conhece. Então Ele sabe como eu sou, sabe como você é, sabe nossos defeitos, as nossas qualidades. Deus, Ele sabe de tudo. Então, Ele sabe o coração do homem, sabe que a humanidade ia entrar em decadência. Ele sabia que a humanidade ia perecer, ia se tomar um rumo a partir de Adão e Eva, ia se tomar um rumo errado. E ali naquele momento, o próprio Deus toma ali um plano. O plano é colocado em ação, um plano que Ele já tinha. Como eu falei, Ele não é pego de surpresa. Não é que naquele momento Ele falou assim: epa, deu tudo errado, vamos para o plano B. Mas naquele momento Ele falou: vou colocar um plano da salvação. Aleluia. Vou colocar Ele aqui agora. Vai começar a partir de agora. O plano da salvação, vou colocar Ele para funcionar. E aí naquele momento Ele fala: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Ela vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça dele. Mas o que tem tudo isso a ver com a mulher samaritana? A mulher samaritana faz parte desse plano. Eu e você fazemos parte desse plano. Nós não fazemos só parte do plano para ser salva, mas para salvar. Nós não fazemos parte do plano apenas para sermos beneficiadas, mas para beneficiar outra pessoa. E o que eu venho dizer para vocês aqui em rápidas palavras é que nós estamos saindo do foco. Nós precisamos voltar ao foco, ao projeto inicial. O projeto inicial de nós viemos a um culto como esse, sentarmos aí e comermos desse pão, é para fazermos como Elias. É comer, levantar e caminhar. É comer, levantar e caminhar. É foco, é direção, é trabalho. Jesus está voltando, as vidas estão perecendo. E quem é que vai ter que fazer alguma coisa? É eu e é você. Ele não vai enviar anjos para salvar pessoas. Não são anjos que salvam pessoas. É o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. E eu e você como testemunha para propagar o Evangelho. É Cristo quem salva, mas sou eu quem fala da palavra. É Cristo quem liberta, mas sou eu quem punho as mãos. É Cristo quem fala através de nós, mas sou eu que sou o instrumento que Ele vai usar para uma geração perturbada. Jesus marca um encontro com essa mulher sem ela saber, como Ele marcou com você hoje aqui. Você pensa que você veio em mais um culto de mulheres. E eu já vou começar agora a ser bem direto. E essa é a minha característica. Às vezes eu tenho gente, mas não consigo. Talvez você pensou que veio um culto como esse para se alegrar. É mais um culto. Culto, eu amo culto. Quem gosta de culto? Vai perguntar quem gosta de culto. Namorar agora. Mas olha, eu gosto de culto. Estava no culto de mulher, coisa linda. Só vai ter mulher. Aquelas mulheres lindas. Nós vamos levantar a mão, vamos adorar. Daqui a pouco vaza com a mãe nesse tempo para todo mundo adorar. Aleluia, levantar a mão e glória a Deus. Isso é lindo. Quem não ama isso? Nós amamos adorar o Senhor. Não tem nada de errado com isso. Tem que adorar mesmo. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E pensamos que viemos a um culto como esse para mais um culto, mais um encontro de mulheres, que graças a Deus que não tem faltado aí encontro de mulheres. O que não tem faltado, nós
ela era desregrada, ela não tinha regras. Ela vivia na contramão, porque essa sociedade era uma sociedade muito casta. Era uma sociedade cheia de pudores, muito religiosa, mas ao extremo, a ponto de jogar as pessoas de lado e fazer acepções. E nesse momento aqui, essa mulher não quer contar com ninguém, e de repente ela chega no posto e logo um homem lá. Ela já não queria contar com mulher, para um homem. Não, mas essa mulher já não tinha uma vida desregrada, porque ela mais gostava era de homem. Não, calma aí. Mulheres nessa época não podiam ser vistas conversando com homens sozinhas. Mulheres nessa época não falavam com homens em público sozinhas, mas nem com o pai. Eu não poderia sair com meu pai e conversar com ele na rua. Eu poderia sair e ficar quieta, só meu pai fala. Naquela época era assim, só o homem falava. Hoje, se você for lá para as bandas lá das terras árabes, muçulmanas, pessoal que, até mesmo alguns judeus ortodoxos, eles vão ter o mesmo costume. Se você for lá, as mulheres, principalmente nos muçulmanos mais ortodoxos ainda, vocês vão ver que as mulheres usam aquelas burcas, só com aqueles furinhos para poder respirar. E elas não falam. E nessa época a mulher aqui era assim, da mesma forma. Não é porque eles estavam em Samaria, as regras eram a mesma. Ela não podia falar e de repente ela chega para tirar a água, ela já é interceptada. Jesus já não brinca, ele já fala logo, ele já é direto. Ei, mulher, você vem para mim, eu quero água. Mas não deu para eu pergunto assim, mas Jesus, o que é isso? Está ali bondinho, né? Eu não sei como que era a cordialidade daquela época. Eu não sei o que eles falavam. Qual que eram os cumprimentos iniciais? Mas simplesmente, mulher, dá de beber. Jesus já está assim com você hoje. Aleluia. Não dá mais tempo de ficar enrolando, falando, oh, minha filha, aceite a minha palavra, receba. Mas minha filha, pelo amor de Deus, se levanta, abraça o que tem na sua vida. Não é mais tempo isso, não é não. Quantas vezes a gente está ouvindo isso, está cansado, passou o tempo. Passou o tempo de você ficar ouvindo, profeciando, entrando, ensaiando, e as profecias são as... Você está recordada, varô? Está recordada? Glória de Deus. Chegou um momento, vou falar agora rapidinho ao pessoal, que eu estava ali num momento, ainda não é o testemunho, é outro. Eu estava num momento ali, eu era jovem, né? Talvez na idade do rapaz, não sei quando eu tenho. Mas eu era jovem, que eu sou. Mas eu era bem novinha. E aí Deus começou a usar todo ano que eu ia na igreja na mesma coisa. E desde os 4 anos de idade que eu escutava a mesma coisa. Vou te usar. Deus vai usar uma para falar pra minha mãe. Ó, Deus vai usar essa menina. Mas vai ser grande que Deus vai fazer na vida dessa menina. Deus vai usar essa menina. E aí eu comecei a crescer e eu ouvia aquilo sempre. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Aí chegou um momento que eu saí da igreja, 18 anos, né? Esse negócio de igreja não é pra mim, né? No mundo, lá pro mundo bonito, florido. Vou pra lá. Fui pro mundo, passei 2 anos andando por aí, não achei abrigo e voltei. Onde vem, Micael? Andar e rodear e passear pela terra. Mas não achei abrigo, voltei. E aí, de repente, eu entro dentro da igreja e tudo de novo. Moça, Deus tem uma pergunta. Você pensa que lá no mundo, não? Eu tava no mundo, dentro da balada, os outros falavam comigo, você é crente, né? Eu que crente que esse você que estava aqui? Você é crente? Eu sou. O que é que você está fazendo aqui? Eu já queria pregar. E aí, naquele momento, sempre Deus falando a mesma coisa. Vou te usar e tenho pressa, vou te usar e tenho pressa. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí, para tudo. Cansei. Se o Senhor tem para usar, usa logo. Ai, foi, como eu fui. Abusando. Eu dobrei joelho. Diante de Deus, eu falo para vocês aqui hoje, semana não dá. Dobrei meu joelho e falei, Deus, cansei de ouvir as mesmas coisas. Eu não voltei para o Senhor para ficar sentada no banco. O Senhor disse, desde os meus 4 anos que vai me usar para fazer alguma coisa. Então eu quero é tudo. E eu não quero por medida pingando, não. Eu quero agora a torneira, derrama logo. Já derrama, já pega, já faz o que tem que fazer. Foi exatamente assim. Eu falei, pega e já faz o que tem que fazer, Senhor. Eis-me aqui. Não quero saber nem de casar, né? Porque eu sou solteiro, não quero saber de casar, não quero saber de nada. Pega, usa, faz a tua vontade. E depois o Senhor quiser levar para o céu, eis-me aqui. Senhor, não tem mais nada para mim.
Senhor. E eu comecei a falar isso para Deus. E aí, voltando à aplicação que eu estava falando a você, quantas vezes você já não ouviu a mesma coisa? Vou eu te usar, tá começando a ficar clichê. Tá começando a virar jargão de pregador. Daqui a pouco tu não acredita mais não. Irmão, eu vou, eu ouço isso que Deus quer me usar. Tô achando que é porque eu sou crente, um cara de crente. E esses pentecostais têm essas manias, né? Gente que gosta do Espírito Santo tem essas manias de achar que todo mundo que é crente, que é bonitinho, com cara de serva, que Deus vai usar. Então eu acho que é isso. E começa a não acreditar naquilo que Deus tem falado. E eu vou dizer logo para você: não há mais tempo, irmã, de promoção. Não há mais tempo de falar, hoje eu estou assim, eu estou assado. Não, hoje eu ainda não tenho uma profissão. Quando eu estiver estabilizada, eu abro meu negócio, eu vou para a obra, eu caio na obra, e aí é só Jesus. E aí de repente eu começo a olhar para mim e falar: Deus, é uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal com a minha pessoa. Que o Senhor não esperou me estabilizar profissionalmente, já pegou para pultão numa igreja para você cuidar e já casou lá com o pastor, já vai, vamos, filha, para onde tu não pediu? E gente, mas como a coisa é rápida quando você fala assim para Deus, é assim mesmo. E depois eu fiquei assustada e comecei a reclamar: Jesus, misericórdia, pai, o que eu falei? Sem saber, falei de palavras que eu não entendi. Eu comecei a falar como eu jogo. Falei do que não sabia, falei palavras que não entendi. Agora eu quero voltar para trás. Não voltar para trás, mas pedir misericórdia um pouquinho menos. Jesus falou: minha filha, o que você falou está escrito. O que Deus falou através de você, para você, através de pessoas, está escrito. Não adianta você passar o tempo e achar que Deus não vai te usar mais. Ei, Carol, abra a boca. Glória a Deus. Deus te usava coisas lindas. Deus te usava pessoas que andavam de hospital em hospital orando por enfermos e hoje já não faz mais. Pessoas que eram usadas para falar da palavra e foram feridas e parou. Mas eu vou dizer para você: quanto mais bater, minha irmã, fique em paz, tu cresce. Quanto mais ferir você, tentar te parar, irmã, portas se abrem na tua frente. O nome do Senhor é glorificado. Teu compromisso é com o teu pastor, o teu compromisso é com a tua liderança, mas em primeiro lugar o teu compromisso é com o Senhor. Se estão querendo colocar um negócio na tua frente, barrar um pano branco, te esconder por trás das cortinas, vai ter uma conversa com o varão que é teu líder. Senta com ele: pastor, eu sou obediente, sou uma serva do Senhor, eu sou obediente, mas pastor, Deus me chamou, eu não posso ficar parado, eu tenho algo a fazer, Deus vai cobrar da minha pessoa, eu preciso me levantar e seguir. Eu tenho certeza que se for homem de Deus, vai até o seu joga no Espírito Santo e já vai testificar. Aleluia. Mas o que é que tem a ver a mulher samaritana nesse meio todo? Só que é um negócio, só um detalhe. A propósito Deus tem, obra Deus tem, mas Deus não vai te jogar lá assim antes de cantar. Deus, ele não vai colocar você para fazer algo que é tão sério, que envolve pessoas, e o que Deus mais ama nesse mundo são almas. Glória a Deus. Você pensou que Deus amava o mundo? Não. João 3,16, quando ele disse que ele amou o mundo de tal maneira, as pessoas. É verdade, Deus não ama o sistema, Deus não ama paredes, Deus não ama igreja concreto. Deus ama eu e você. E ninguém pode ferir o que ele mais ama. Você quer ver um Deus doido? É mexer naquilo que ele ama. Aleluia. E é por isso que o diabo come feio na mão de Deus, porque ele mexe naquilo que ele ama. Então Deus, ele trata em primeiro lugar. Deus, no plano da salvação, a mulher samaritana já estava lá. Só que antes Deus viu a vida dela. E o que eu acho mais bonito em Deus é que ele não olha rostinho bonito para usar. Rostinho que bonito que eu digo não é de aparência, beleza física. É rostinho bonito assim, naquela cara de santo, aquela cara de que todo mundo aplaude. Essa mulher de Deus, olha a cara dela, ui, tô até sentindo. Espírito Santo, não precisa nem eu chegar perto. Aleluia, já fala de mistério, só
Provavelmente era de alguém. Quem que queria uma mulher dessa? Quem que quer você? Quem que quer eu? Quem que quer nós? Glória a Deus. Quantas desprezadas, quantas rejeitadas, quantas mal amadas, quantas de nós? Mas Ele quer, Ele ama, Ele pagou o preço, Ele derramou sangue por mim, por você, e Ele faz de tudo por mim e por você. Aquela mulher samaritana não era mais uma prostituta, como era o nome dado a ela na época. Não era mais uma mulher descabida, uma mulher desregrada, não era. A mulher samaritana era alguém que ele amava e queria usar. Era alguém que ele queria levar para o céu. Era alguém que ele olhava e via um amor. E eu vou dizer que o mais interessante dessa história é que Jesus ele foi tão bem recebido em Samaria como ele não foi bem recebido dentro de Jerusalém. Jerusalém, terra dos religiosos. Jerusalém, lugar do templo, do centro da adoração. Jesus não foi bem recebido. Em Samaria, os samaritanos falavam: vem dormir na minha casa, Jesus. Fica conosco. Jesus, fica aqui. Olha, tem um cantinho para você. Fica entre nós, não vai embora. Aleluia. E Jesus falou: tem uma mulher naquele lugar que eu vou usar. Ninguém dá nada para ela. A história dela é difícil. A história dela é feia. A história dela para a humanidade não tem conserto. E eu vou dizer uma coisa para você que você e eu bem sabemos. Sabe aquela frase: o teu passado te condena? Vocês conhecem essa frase? Quem vive essa frase? Não precisa levantar a mão. Mas quem vive essa frase? O teu passado te condena. É perigoso. Se tem alguém que não consegue esquecer do passado do outro, é o ser humano. Ele esquece do próprio passado, mas não esquece do passado do outro. Muitas vezes acontece algo. Se de repente aconteceu uma traição no casamento, seja mulher ou seja marido, qualquer coisa já vai logo lembrar: não esqueci não, hein? Tu começa a chegar tarde de novo, que eu não esqueci não. Eu lembro muito bem que começou assim. Se o rapaz teve uma vida difícil, foi pro mundo do crime, ali passou, de repente ele se converteu no banho de sangue, tá aqui. Servo. Quem é esse rapaz? Ele foi um criminoso. Ele teve um problema lá com a lei. Ixi, confia não. Mas tá crente. Tá crente, mas não confia não. A mesma coisa era nessa época, pior. Nessa época aqui, não tinha acertar as contas e ficar limpo, não. Você carregava pro resto da vida o seu título. Prostituta uma vez, prostituta sempre. Não tinha como entrar no ramo da prostituição nessa época, que eles chamavam de mulher pecadora. Não tinha como entrar na prostituição nessa época e sair. Não tinha como cometer um adultério e ficar tudo bem. Não, depois eu caso de novo, vou viver como uma mulher de família. Nessa época não tinha isso. Ou seja, todos os casamentos que ela fosse ter daqui pra frente iam ser com homens errados. Porque nenhum homem de família ia querer ter um casamento com essa mulher. Porque nessa época um homem de família só casava com virgens. Só casavam com mulheres que vinham de família. Mulher com vida errada não podia casar com um homem certo. Geralmente casava com qualquer doido, com qualquer homem, pra não ficar sozinha. E aí ia suscitando maridos.
que ela falou: eu espero o Messias. Nós esperamos o Messias. E Jesus olhou para a cara dela e disse: pois é, prazer, eu sou o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, como eu falei, tinha um plano. E o plano dele, em primeiro lugar, era de encontrar ela. Segundo lugar, tratar ela. Terceiro lugar, usar ela. Aleluia. Mas não usar como o mundo usa, Aleluia. mas ela ser uma espécie de instrumento para a glorificação. Glória a Deus. do nome do Aleluia. nosso Deus. Glória a Deus. O tratamento foi feito. Jesus tocou na ferida. Cadê o teu marido? Vai chamar. E ela olhou triste para ele. Tocou onde eu não gosto. Eu não tenho marido. Uma mulher que estava marcada por esse título: eu não tenho marido. Porque ela nunca foi casada. Ela teve homens na sua vida. Passou pessoas em sua vida. Pensa que esses homens a valorizavam? Provavelmente não. Eu acredito que no primeiro problema, na primeira discussão, eu sei bem quem tu é. Eu sei bem de onde tu vem. Não vem fazer cara de santa pra mim, não. Não vem querer dar uma de bonitinha de que tu agora é crente. Porque eu sei muito bem quem é você. Sei muito bem onde você passou, na mão de quem tu rodou. Sei muito bem. Ah, eu sei de detalhes da tua vida. Sei que você já abortou um filho. Eu sei. E aí isso vai vomitando na sua cara. Mas o meu Deus olha para você e diz assim: cadê o teu marido? Não tem, Senhor. Cadê o filho que tu abortou? Não tem, filho. Cadê a prostituição que você entrou? Ouça. Cadê o vício que você se afundou? Ouça. Está aqui. E colocou para fora. Ela não omitiu. Tratamento, irmão, não é feito se você não mostrar para o médico onde é que está o problema. Deus não vai te usar. Deus não vai pegar você e colocar para tratar pessoas se você está doente. Em primeiro lugar, vai tratar, como eu já falei. Mas para tratar, não adianta a gente fazer cara de crente. Não adianta olhar para Jesus e falar: eu sou serva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Sendo que dentro de nós o mal está lá. A podridão está lá. A sujeira está lá. Os rótulos estão lá. Os títulos estão lá. Toda a dificuldade que nós carregamos, que não falamos para ninguém. Porque quando o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso líder olha para nós e vê um cara de gente que está tudo certo, mas você sabe que não está. E o Senhor está falando: eu quero te usar. Mas hoje eu marquei esse encontro com você para você poder colocar para fora, mostrar para mim onde é que está a ferida. Glória a Deus. Mostrar para mim onde é que está o problema. E olha que eu sei onde é. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E olha que eu sei onde é. Glória a Deus. Irmão, você acha que se Jesus não fosse já no direto no problema, ela iria falar? Provavelmente não. Eu acredito que ela não iria falar. Porque ela fugia das pessoas, porque ela não gostava de falar sobre o assunto. Ela não ia em horários onde tinha pessoas naquele poço. Porque era um poço muito visitado por mulheres, não tinha água encanada. E nós estamos quase fazendo um poço por aí, né, gente? Para aliviar o problema da seca. Mas ela não queria contar com pessoas porque ela não gostava de falar do assunto. Ela vivia aquela vida dela ali daquele jeito. Porque não gostava de falar do assunto. Mas Jesus já foi direto e reto. Ei, me fala do teu problema que eu sei qual é. É esse. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu só quero tratar, eu só quero limpar, eu só quero trabalhar em você. Eu só quero te transformar
está atrasada. É Deus. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa: quando ele marca o encontro, ninguém foge. É verdade. Aleluia. Quando ele marca um encontro, ninguém foge. E é doído para alguém, porque eu acredito que quando ele falou daquilo para aquela mulher, mexeu profundamente, doeu profundamente. É algo que não gosta de ser falado. É algo que eu não gosto que comente. É algo que eu não quero saber. Na verdade, até eu tento esquecer. Mas o Senhor está dizendo: não é hora de esquecer, não, não. É hora de você pôr para fora. Mas não tem que falar para quem? Para o ser humano, fala para mim. Fala para o teu Senhor. Ele está aqui tete a tete com você. Fecha os teus olhos e começa a falar para Ele. Começa a falar para Ele. O negócio é isso aqui, Deus. Eu não consigo parar de mentir. O negócio é isso aqui, Deus. Eu não consigo falar a verdade pro meu marido. Eu não consigo falar a verdade pro meu filho. Eu não consigo perdoar. Deus, o meu problema é esse. Eu não consigo amar o meu marido. Eu engano todos os dias. O meu problema é esse. Eu não consigo viver uma vida sem falcatruas. O meu problema é esse. Eu bebo escondido, eu fumo escondido. O meu problema é esse. Eu vivo uma vida de fornicação debaixo dos panos. O meu problema é esse. Eu vivo uma vida promíscua. O meu problema é esse, Deus. Mas eu não quero mais viver assim. E o teu Deus está dizendo para você: eu já veio, eu já sabia. Eu só queria que você me dissesse a verdade. Porque quando ela falou a verdade, Jesus olhou nos olhos dela e disse: falaste bem. Falaste a verdade. Ele disse que disseste bem, mulher. Em outras palavras, isso mesmo. Tá certo. Gostei de você. Gostei da tua sinceridade. Tu não tá aqui pra se esconder. Tu não tá aqui pra maquiar. Glória a Deus. Sabe quem conhece o amor de Deus? Quem precisa dele. Sabe quem conhece tete a tete a misericórdia de Deus? Quem precisa dele. Sabe quem conhece tete a tete o perdão de Deus? Quem precisa dele. É por isso que aquela pecadora que lavou os pés de Jesus, ele mesmo falou: quem muito se perdoa, muito se ama. Essa mulher tinha tantos pecados e eu perdoei cada um deles. E é por isso que ela está aqui nos meus pés. E o mais interessante, depois de tudo isso, para que você entenda onde eu queria chegar, é que quando ela foi limpa, quando ela foi liberta, em vez dela voltar para a sua vida de pecado, em vez dela voltar para a realidade dela, ela largou tudo e saiu correndo dizendo: achei o Messias. Glória a Deus. Ela saiu correndo dizendo: eu achei o Messias. Vocês precisam conhecê-lo. E a Bíblia diz que boa parte da Samaria conheceu Jesus através daquela mulher. Grande Deus. Você não entendeu? Grande Deus. Quem era aquela mulher? Alguém tinha contato com ela? Alguém tinha contato com essa mulher? Não. Alguém ouvia essa mulher? Não. Alguém sentava com essa mulher? Não. Mas de repente ela sai correndo pelas ruas e todo mundo para ouvir. Todo mundo aceita o que ela falou, porque a Bíblia diz que os samaritanos e samaritanos começaram a correr ao encontro. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde você achou ele? Você achou, não acredito. Você é euzinha. E ele me disse onde era o meu pecado. Ele é profeta. É ele mesmo. Porque antes de eu falar, ele revelou. Antes de eu dizer quem eu era, ele disse. Ele é profeta. Aleluia. Ele é Deus. Ele é o Messias. Ele é o Deus. Ele é
Deus, Salomão. Grande Deus vai te usar. Deus vai te sarar. Aleluia. Mas, irmã, eu não tenho problema nenhum. Eu não me encaixo em nada do que a irmã falou. Nunca prostituí. Eu sou casada, não vivo uma vida de fornicação. Não, nunca abortei um filho. Não tenho problema com ninguém, eu sempre perdoei. Perdoo todo mundo, eu amo todo mundo. Não, irmã, não tenho problema algum. Na minha vida está tudo bem. Graças a Deus por Jesus eu estou ótima. Será? Então é porque tua vida não sai do lugar. Se está tudo bem com você, por que tua vida não anda? Por que a tua vida não anda? Mas como assim, irmã? Minha vida andou. Olha, eu tenho emprego, eu tenho família, minha vida é ótima, eu não tenho problema nenhum. Eu não estou falando da tua vida pessoal, eu estou falando da tua vida com Deus. O teu primeiro ministério com Cristo. A tua vida com aquele que te chamou. Como eu falei, nós somos chamados para um propósito. Nós somos chamados para algo. Não foi só para receber, mas para dar. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que não é só para se encher, mas é para distribuir. A Bíblia diz que vocês foram dados de graça, não foi? Foi dado de graça, então vai, ande por aí. Vai buscar, vai pescar, vai abraçar, vai libertar. Vai ser uma bênção. Mas não. O que tu tem escolhido, minha irmã? Ao invés de viver uma vida de oração, ao invés de viver uma vida de busca, uma vida de consagração, uma vida ali totalmente nos pés do Senhor, nós escolhemos viver o bem desse mundo. O bem que eu não sei se é bem. Não é bem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos tudo sobre novela, nós sabemos tudo sobre o Facebook, nós sabemos tudo sobre os WhatsApp da vida. Não estou dizendo que as redes sociais não sejam boas, elas são ótimas. Hoje a gente acha todo mundo. Uma vez ninguém se esconde mais. Mas nós sabemos tudo sobre isso. Mas quando vai se perguntar para nós sobre a palavra de Deus, o que sabemos? Homens, irmãos, lotam os seminários. Agora eu vou elogiar os homens. Eu comecei meio quintando neles, agora eu vou elogiar. Seminários são lotados de homens. Eu já vários seminários frequentei, tive com meu esposo. A gente vai e olha coisa linda, cheia de homens. Quando você procura as mulheres, cadê as mulheres nos seminários? Você vai chegar lá no meio, tem 4, 5 mulheres, tem uns 300 homens. Aí você chega nas faculdades teológicas, os professores homens, quando vai ver uma professora mulher, 2 professoras mulheres, a gente não queria liberdade? Que liberdade que a gente quer? A gente queria liberdade para se igualar aos homens, mas como assim? Se não usamos isso para benefício de Deus, essa liberdade nossa é usada para um benefício errado. Aleluia, Jesus. Como eu comecei essa palavra, nós temos um potencial que não cabe dentro de nós. Aleluia. Biologicamente falando, psiquiatricamente falando, psicologicamente falando, as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Mas não usamos a nossa inteligência. E quando usamos, usamos para a perversidade. Quantas mulheres você vê usar a sua inteligência para arrancar o marido de outro? Para arrancar algo do patrão? Somente se for secretário, ô beleza. Acorda. Usamos a nossa inteligência de uma forma errada. Precisamos usar a liberdade que gritamos pelas ruas no movimento feminista, que gritávamos por aí liberdade, liberdade, batendo panela. Porque uma maioria novinha também só, mas a gente vê, né? A gente vê que as mulheres saem loucas atrás de melhores salários, melhores condições de serviço. Queremos ser iguais aos homens, mas na hora de usar isso para ser bênção, estamos largando
mais sério. Tu vai parar na frente de alguém que é um deficiente visual, tu vai fazer careta, ele não sabe. Então, simples assim. O diabo já tem vindo assim com a cara e a coragem. Por quê? Não tem se escondido. O diabo já está falando para que veio. Então, minhas irmãs, nesse tempo de seminários e mais seminários, ou melhor, de encontros e mais encontros de mulheres, retiros e mais retiros de mulheres, é hora de bater o martelo e dizer: precisamos nos levantar, precisamos ser bênção, precisamos ser usadas para benefícios das coisas de Deus. Porque os homens ainda são a maioria. Ainda são. Mas estamos aqui para uma disputa? Não. Só estamos fazendo uma comparação. Não somos inteligentes? Não temos algo tão lindo dentro de nós, que são as emoções que afloram de nós. E o Espírito Santo, ele trabalha por meio das emoções, trabalha pela razão. O mal da mulher é muito aguçado. E nós não usamos isso. Quando você vê pessoas caindo possessas na igreja, é mais mulher que homem, né? Não é assim? É mais mulher que homem que cai demoniado. A minha mãe foi do centro espírita e ela mesma falava: o diabo gostava de usar mais as mulheres. Quando usavam o homem, ele geralmente era o chefe. Mas eram mulheres e mais mulheres sendo usadas pelo diabo, porque a mulher, ela tem um sentido apurado para o mundo espiritual. E para que usamos? Para detectar fofocas. Aquela irmã gosta de mim. Eu estou dizendo para você que aquela irmã vai capar a cara e eu ouço uma conversa. Tu me diga aquela irmã. Mas eu não disse para você. Eu nem olhava para ela. Eu já vi de longe aquela irmã, não batia comigo. Para quê? Se você sentir aí no seu sexto sentido que a irmã bate com você, vai lá, irmã, abraça ela e vamos bater agora. É nóis, irmão. Vamos lá, inferno. Vamos catar os cabelos pelo pescoço, vamos destruir eles agora. Ele já queria botar inimizade no nosso meio, mas ele caiu por terra. Missionário, ele pega o microfone. Ih, essa irmã aí vai pegar. Essa cara de criança ali. Glória a Deus. Essa irmã tem experiência. Eu esperava uma irmã assim, né? Mas uma cara mais de experiência. Irmã, vai ensinar pra nós. Irmã, dá uma mão, vamos dar a mão, vamos dar a mão. Vamos dar a mão, irmã. Experiência aqui não falta. É muito touco, né? Não precisa fazer nada, mas arrancou nessa vida. Mas Jesus é lindo, né, pastor? Então eu não posso deixar vocês sem contar rapidamente a experiência para me entregar, já foi, meu Deus. Mas eu era uma mulher que achava que eu já estava bem, isso daqui é tudo. Ah, tá tudo bem na minha vida, tudo de Deus, é coisa linda, maravilhosa. De repente, vou ter um filho. Ah, eu quero ter um filho, né? Fazer 2 anos de casamento, né? Que bonitinho, a gente acha que nós temos o controle das nossas vidas nas nossas mãos. Ah, vamos ter um filho, tá. E aí não tem que o primeiro ano não deu certo. Ah, primeiro ano, tá. Primeiro ano é normal. Segundo ano não deu certo, terceiro, é tudo normal. Aí vai no médico, calma, menina, calma. Às vezes você demora mesmo, fica tranquila. Vai passar. Aí passa mais um ano, vai você ficar preocupado. Meu pai do céu, tá acontecendo. Começa a fazer exame daqui, exame de lá. O marido faz exame, eu faço exame. E de repente eu descubro que o problema era eu. Eu falei, mas Jesus, eu vejo uma família que se as mulheres olhavam para as coisas do marido estava tudo grávida. Meu Deus, que as mulheres na minha... Meu Deus, do pai dele, as mulheres tudo, fica tranquila. Minha tia tem 5, minha mãe teve 5, aí teve 2 abortos. Ou seja, todo mundo de filho. Minha avó teve 13. Meu Deus, minha outra avó também teve 9. Eu falei, não, gente, mas como eu? E de repente Deus se cala.
Você tem óvulo, mas você não ovula? Tá vendo? Não? Tem óvulo no seu ovário, mas ele não faz aquele processo de ovulação. Sai do ovário, passa pelo útero. Eu não ovulava como as mulheres normais. Eu falava, meu Deus, como assim? E foi se passando o tempo e as pessoas começaram a querer detectar como Jó na minha vida. Irmão, um problema na sua vida, você não ter filho. Será que pecou? E eu vim de uma igreja muito rígida, que não usava essas coisinhas. Aí já começaram logo, irmão, tô falando, esse negócio não tá certo. Vai usar essas coisinhas, olha Deus cobrando aí, ó. Ih, Deus cobrando. E aquilo começou a me machucar. Porque cada um tinha uma resposta para me dar. Cada um tinha, eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero a tua resposta. Não adianta o homem chegar em mim e falar, olha, é isso, que a tua vida é por causa disso, o teu problema é por causa disso. Não, Deus, eu quero saber o que o Senhor acha. E de repente Deus começou a falar, eu vou te dar um filho. Não, eu vou te dar um filho. Mas esse filho não chega, meu pai. E passam-se os anos. Quando fizeram 5 anos que eu estava esperando, aí eu comecei a entrar no processo doloroso com Deus, porque até então eu fazia orações, mas não começava naquela briga com Deus, grudar no anjo que nem Jacó. Mas de repente eu falei, se eu passar um anjo aqui agora, vocês me avisam. Se alguém fala assim, baixou um anjo ali, aonde? Eu corro lá, mas não deixo ele subir nunca mais. O meu desespero era de Jacó. Porque eu começava aquilo, doía a minha alma. Porque muitas vezes você pode não entender porque você tem filhos. Mas agora queira desejá-los ter e não poder ter. Uma coisa tão fácil que é só brincar junto da gala. É uma coisa tão fácil para todo mundo, mas que desespero para minha pessoa. Oh, meu Pai do céu, eu começava a falar, gente, eu me sinto uma geladeira aqui no chão. É tudo mais por quê? Uma geladeira logo, tá bom, uma árvore que dá fruto. Porque a geladeira foi feita para gelar, eu fui feita para ter filhos, a mulher foi feita para ter filhos. A mulher foi feita para ser uma árvore frutífera, eu não sou, e aquilo me matava. E a minha mãe sofria junto comigo. E falava, filha, calma, você vai ter. Eu não vou ter mais. E aí a depressão começou a tomar conta da minha alma. E pensa no negócio, pastora, tendo que liderar, tendo que ensinar, como eu estou falando, por exemplo, algo que eu não vivo. Falar pra você, sorria, minha irmã, tua vida é bela. E eu, tô vontade de abraçar ele, me ajuda. Tu não sabe nada. E lá no ministério de louvor, levanta a mão, a igreja adora e cantando. E aquele choro doído dentro da alma. Quem me acompanhou sabe, eu não posso contar detalhes pra vocês por causa da hora. Mas de repente Deus começou a me direcionar, me colocou um médico na minha frente. Um homem que geralmente cobra muito caro. Eu falei, mas eu não tenho condições nenhuma de fazer nenhum tipo de tratamento. Nós vivemos totalmente na dependência de Cristo. Não trabalho em uma empresa, não tem um trabalho em uma empresa, nem meu esposo, nós somos pastores, vivemos com o amor de Deus. Vivemos com a de Luiz. Mas o nosso Deus é fiel, irmão. Não fala nada não. Que paz. E que paz graças a Deus por isso. Mas ali Deus colocou, começou a direcionar, me dar uma direção. Só que a direção que Ele me deu não foi só de colocar um médico na minha frente, de procurar a medicina. Mas eu fui pro joelho quase. E hoje é uma coisa que nós não estamos dispostos a fazer. Tem uma coisa hoje que nós não estamos dispostos a fazer, é pagar preço em oração. Esse negócio de orar muito tempo, irmã, não fala, não. Teve uma irmã que eu fui convidar ela para orar. Eu falei, irmã, vamos orar comigo? 70 semanas de Daniel. Ela, o quê? 70 semanas, tu já fez as contas? Eu falei, eu já. 1 ano e meio. Ela disse, é doida, faça esses propósitos cumpridos comigo, não nem me chama. E aí eu falei, meu Deus, e agora minha mãe e filha, vamos. 70 semanas de Daniel? 70 semanas de Daniel, vamos. 6 horas da manhã. Das 6 às 8, 2 horas. Terça, quinta. De terça e quinta. Aí quando se passaram 1 ano e meio, Jesus, ó, caladinho. 1 ano e meio. Até
história. Quando fizeram 7 anos de espera. Foi 2 anos, 6 horas da manhã orando. 2 anos da pescacinha. Começou a orar. Irmão, fazer 7 dias que eu pego na sua casa, exame da vitória. 7 dias ainda estou grávida. Foi comigo assim, não. Foi contigo? Glória a Deus. Pela tua vida. Tu és uma vez. Comigo? 2 anos. E pouquinho. Chorando, 6 horas da manhã e bate. Chegou uma hora que eu não tinha mais o que orar. Sabe o que eu fazia? Eu lia o Salmo 80. Eu acordava e ia lá para oração e Salmo 80. E ficava lendo ele, eu lendo Salmo 80, Salmo 81, Salmo 82. E lia, chorava, só faltava rasgar o céu. E rasgava. E aí Deus usa uma pessoa que não é evangélica, que vive uma vida promíscua, bagunçada, vive de furto, bota na minha frente e diz pro meu esposo: pastor, Deus manda dizer, eu acho que é Deus, porque eu ouvi uma voz na minha casa. E como eu conversei com o senhor disse que Deus falou com a gente, então era Deus. Falei: quem é? Fulano. Acredito não. Deus manda dizer que você vai, que a sua esposa vai engravidar em fevereiro. Olha, mas eu fiquei tão brava. Porque era dezembro e eu tinha acabado de passar por um processo de um tratamento. Tinha gastado já o dinheiro. Eu falei: não, fevereiro o quê? Tá doido? Fevereiro eu já vou estar de 2 meses. Não aceito. Aí minha esposa falou: olha quem é que tá falando. Eu falei: por isso mesmo. Eu não recebo. Nem sei quem é. Sei lá quem é. Não recebo. Falou hoje, minha irmã. Na próxima semana tive uma hemorragia. Se desfez tudo que tinha feito. Entrei em um parafuso. Grudei nas barras de Jesus, não caí. Me acordo. Que nem a mulher do fluxo de sangue. Grudei no manto dele. Me ajuda que eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E aí de repente eu me lembrei da profecia do varão. Fevereiro. Aí uma luz. Fevereiro. Olhei pro vaso do meu marido depois de chorar rios. Fevereiro? Não acredito. Vamos para aquele médico que agora é tudo ou nada. E aí eu cheguei lá no doutor, falei: doutor, tudo ou nada, agora eu engravidei. Depende só de mim, né? Depende da natureza. Eu falei: não, minha filha, Deus falou, já tá certo, eu vou engravidar. Pode fazer, doutor, já tá tudo certo. Glória a Deus. E aí de repente faço o procedimento e começou a dar tudo errado. E o mês de fevereiro foi acabando e começou a dar tudo errado, porque o meu ciclo tinha que dar início, o ciclo menstrual tinha que dar início. Só que eu estava totalmente atrasada e não tinha como dar início ao tratamento porque eu não menstruava. Eu falei: Deus, você está grávida, tá sabendo? Não estou grávida, não. Você não está grávida? E fevereiro acabando, dia 20 de fevereiro, 22, 23, quando foi no dia 27. Aleluia. Dia 27 de fevereiro, um dia antes do mês terminar, porque era de 22. Tá lá a missionária Micaela no médico, fazendo todo o procedimento para a honra e glória do Senhor. E saiu daí grávida. E de repente eu vou para Santa Cena, minha igreja. Deus usa uma vaza e pega a vaza, o feminino do vaso, tá, meninas? Usa uma vaza, pega na minha mão e diz assim: garota, Deus manda dizer para você assim que no mês de março a sua boca vai encher de riso. Falei: eita, meu pai, fevereiro ou março? Aí eu me entristeci em vez de me alegrar. Opa, agora eu entendi nada. Mas não estava entendendo, era eu, porque eu engravidei em fevereiro. Só que quando eu peguei o teste de gravidez, foi em março. Glória a Deus! E quando eu peguei, mas pense um quarto ficou pequeno, mas foi uma gritaria dentro daquela casa, meu Deus do céu. E o primeiro canto que eu me enfiei foi dentro da igreja: louvado seja o teu nome, Senhor! O Senhor é lindo! E eu gostaria que vocês chorassem de pé para vocês. Aplauda ele, por favor.
consequência. Tudo isso é consequência, não é a minha preocupação. Mas a minha preocupação é que você tome um batismo de palavra de Deus. Um batismo de palavra. Sejam cheias do Espírito Santo pela palavra. Sejam cheias do Espírito Santo pela ministração da palavra. Comam tudo que vocês ouviram. Recebam, porque não é meu, é dom de Deus. É o Senhor que está com vocês aqui hoje. E aqui o que eu quero deixar aqui para vocês, na minha humilde pessoa, e nos cuidados da pastora Dora, que vai cuidar de quem são daqui, né? Quem são membros daqui. Que Deus, que vocês abracem e recebam, e sejam mulheres cheias do Espírito Santo, sejam mulheres de valor, mulheres